Olá, alunos e alunas do 9º ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre o processo de descolonização da África e da Ásia. No contexto do imperialismo do século XIX, várias potências europeias se apossaram de regiões na Ásia e na África, formando ali suas colônias e submetendo seus povos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, foi que a grande maioria dos países do continente africano e asiático conseguiram conquistar a sua independência em relação a essas potências europeias. E o que contribuiu para a conquista dessa independência logo após a Segunda Guerra Mundial? O enfraquecimento das potências imperialistas europeias, com o final da guerra, que inclusive mostrou que os países europeus eles não eram invencíveis, o aumento da luta dos próprios africanos e asiáticos para conquistar a independência dos seus países e o surgimento de movimentos como o pan-africanismo, por exemplo, que era um movimento político e ideológico surgido no início do século XX e que tinha como lema a África para os africanos. Então, era um movimento que lutava contra a opressão, a pobreza e o colonialismo dos povos africanos. Aí nós temos um mapa que mostra em quais décadas que aconteceram a descolonização da maioria dos países africanos. A década de 1960, então, mostrada em amarelo, foi um período que grande parte desses países conseguiram se libertar desse domínio dessas potências europeias. As histórias são variadas, cada um conquistou a sua independência em uma época, algumas com acordos mais pacíficos entre esses países africanos, as suas lideranças e as potências europeias. Outros teve revoluções que duraram mais tempo, luta armada, com mais violência. Então, nós vamos ver apenas alguns exemplos. Enquanto aqueles países que eram colônias da Inglaterra ou da França, de uma certa forma, conquistaram a sua independência com acordo, sem tanta necessidade de luta armada, no caso dos países africanos que eram colônias de Portugal, como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, a luta pela independência foi um pouco mais complicada, porque nesse período, quando eles começaram a lutar pela independência, no pós-Segunda Guerra Mundial, Portugal era governado por um ditador, que era o Antônio de Oliveira Salazar. E esse governo ditatorial de Portugal, então, ele não tinha intenção de aceitar a perda das suas colônias na África e começou a mandar forças militares para reprimir esses movimentos que lutavam pela independência desses povos africanos. Com a intransigência do governo português, então, começou uma luta armada desses povos africanos contra o governo de Portugal e eles só foram conseguir mesmo a independência quando acabou o governo dessa ditadura de Salazar em Portugal, que teve fim em 1974, após a Revolução dos Cravos, quando um levante de jovens oficiais derrubou o governo de Salazar, inclusive porque esses jovens oficiais estavam insatisfeitos com vários soldados morrendo nessa repressão que os militares faziam lá na África e insatisfeitos também com os gastos que o governo de Portugal estava fazendo para combater esses movimentos que defendiam a descolonização da África. Foi com o fim do governo de ditadura de Salazar, então, e quando o novo governo democrático assumiu em Portugal, que ele reconheceu ainda no ano de 1974 a independência de Guiné-Bissau e no ano seguinte reconheceu também a independência dos outros países que eram colônias de Portugal. Não ficou tudo bem nesses países a partir de então. No caso de Angola e Moçambique, por exemplo, que no contexto da Guerra Fria adotaram governos comunistas, socialistas, eles passaram também por guerra civil em cada um desses países, tendo que combater o lado que não era a favor desses governos socialistas. Em relação à Ásia, nós vamos ver o caso da independência da Índia, que era uma colônia britânica,
E a oposição a essa dominação britânica na região, ela era feita pelo Partido do Congresso. No século XX, a luta em defesa da independência da Índia passou a ser liderada por Mahatma Gandhi, que defendia uma resistência pacífica e sem utilizar da violência. Gandhi defendia, então, que a luta contra a dominação britânica na Índia devia ser feita, por exemplo, com os indianos se recusando a comprar produtos britânicos, por exemplo, voltando a produzir os seus próprios tecidos e não mais comprando esses tecidos da indústria inglesa, desobedecendo às leis impostas pelos britânicos na região e não pagando os impostos, por exemplo. Nesse contexto da luta da desobediência e de uma luta não utilizando a violência, uma questão que ficou muito conhecida foi a Marcha do Sal, feita em 1933, onde Gandhi e milhares de seguidores eles percorreram cerca de 400 quilômetros em direção ao mar, onde eles iriam extrair o próprio sal, um protesto, então, contra a lei que proibia que eles produzissem sal na Índia para ter que comprar o sal que vinha da Inglaterra. Pressionado, então, com a resistência desses grupos, né, que na Índia que estavam aumentando, e abalado também por causa da crise gerada depois da Segunda Guerra Mundial, o governo britânico, então, reconheceu a independência da Índia em 1947. Com essa independência, devido a conflitos existentes entre os hindus e muçulmanos, o território, que antes era colônia britânica, acabou sendo dividido em dois países. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. O Paquistão, inicialmente, era dividido em duas partes. O Paquistão ocidental, representado em rosa, aí no mapa, e o Paquistão oriental, representado nesse marrom mais claro no mapa, que depois, em 1971, tornou-se, essa parte oriental do Paquistão, tornou-se também um outro estado independente, que é Bangladesh. E o que ficou de problemas, né, de desafios a serem enfrentados, principalmente pelos países africanos formados após, que recuperaram a sua autonomia após esses processos de descolonização. Quando essas potências europeias elas ocuparam essas regiões, né, colonizaram esses países africanos, eles estabeleceram fronteiras que não respeitou a cultura e a história local dos próprios povos africanos. Então, construíram fronteiras artificiais que muitas vezes acabava por juntar em um mesmo território etnias que tinham conflitos entre si e separar em territórios diferentes etnias que tinham a mesma cultura. Esse problema, então, dessas fronteiras artificiais e desses problemas entre as etnias, ela continuou no período pós-colonial, gerando, inclusive, algumas guerras civis. E a questão das alterações econômicas, sociais e culturais, que gerou uma certa pobreza em alguns desses países africanos, que permanece alguns dos problemas até hoje, né? Uma das questões que contribuiu para isso é que, enquanto esses países eles eram colônias dessas potências europeias, eles eram incentivados a produzir gêneros agrícolas e exportar matéria-prima para essas potências europeias. Então, eles ficaram, durante muito tempo, sem investir na industrialização do seu país, por exemplo. E aí, após esse período de descolonização, isso gerou problemas na economia desses países africanos que demoraria muito tempo para se resolver, né? Uma outra questão também foi a questão do racismo que ficou em alguns desses países africanos. Por exemplo, na África do Sul, que esse racismo, essa segregação racial, ela tornou-se, inclusive, uma política de Estado. A África do Sul ela havia deixado de ser colônia britânica no ano de 1910, e em 1911, a minoria branca que habitava a região impôs à maioria negra uma série de leis segregacionistas, que separavam, em questão de direitos, os negros dos brancos.
E em 1948, o apartheid, como era chamado, né, essa política segregacionista, tornou-se uma política oficial mesmo de Estado da África do Sul, separando brancos e negros. Então, por exemplo, todos os espaços públicos, como bancos, bebedouros, banheiros, ônibus, todos esses locais, escolas, tinham aqueles separados para negros e para brancos frequentarem. Para lutar contra essa segregação e esse apartheid, surgiu o Congresso Nacional Africano, um partido que lutava contra o apartheid, surgido em 1912. Em 1960, o governo da África do Sul declarou esse partido, né, o Congresso Nacional Africano, ilegal e prendeu vários dos seus líderes. Um deles, entre eles, Nelson Mandela, conhecido por lutar contra o apartheid na África do Sul. Foi só em 1990, sob forte pressão interna, né, desses manifestantes que lutavam contra o apartheid na África do Sul e também de países de fora que não concordavam com essa política adotada lá, que o apartheid chegou ao fim, então, lá. Após isso e após ser libertado da prisão, onde ele tinha passado vários anos, Nelson Mandela tornou-se, então, presidente da África do Sul em 1994. Espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre esse processo de descolonização dos países da África e da Ásia. Fiquem bem, até a próxima aula.